Eu quero falar também com a Priscila Yazbek, porque o anúncio do ataque russo à Ucrânia já mostra efeitos no mercado financeiro. Bolsas despencaram em diferentes países depois dessa invasão e a gente vai conversar um pouquinho também sobre essas sanções internacionais. Primeiro, Priscila, o que você traz em relação às bolsas nos mercados internacionais por conta desse conflito? Bem-vinda à nossa cobertura. Obrigada, Evandro. Bom dia a você, bom dia Elisa, bom dia Luciana, todos que nos acompanham. Ontem, então, os mercados já estavam esperando uma reação mais negativa, uma escalada da tensão, já caíram com força e hoje a gente vê essas quedas se aprofundarem. Então, os futuros americanos, lembrando que a Bolsa Americana ainda está fechada, mas os futuros eles operam mesmo com a Bolsa fechada, já estão caindo mais de 2%. As bolsas na Ásia que já fecharam todas no negativo. As bolsas na Europa, que já abriram, estão com quedas fortes, com destaque para a Bolsa de Frankfurt, da Alemanha, que está com uma queda de mais de 4%, uma queda bem forte, então as bolsas desabando pela Europa. A Bolsa russa chegou a suspender as negociações, o rublo, que é a moeda russa, atingiu a mínima histórica e as commodities ligadas à Rússia e Ucrânia, como gás natural, grãos e petróleo, também estão disparando. Queria trazer também um índice aqui que é muito observado pelo mercado, que é o chamado VIX, que é o índice do medo. Ele mede a volatilidade, o sobe e desce do mercado. Está subindo agora 18%, passando dos 36 pontos. Quando já passa dos 30 pontos, o mercado já acende o alerta e essa é a maior alta do VIX desde setembro de 2020. Esse é um índice que é chamado no mercado de o índice do medo. Então, toda vez que tem um risco maior, algo que mexe com o mercado, ele dispara, como está disparando agora. Mas o mais importante, talvez, para o mercado brasileiro, para a gente observar aqui, que pode trazer impacto para a nossa economia, inclusive para o bolso do brasileiro, é o petróleo. O petróleo está subindo forte, chegou a bater $104 na máxima do dia, agora está perto dos $100, mas é a primeira vez que passa dos $100 em 7 anos. Então, por que essa é uma grande preocupação, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? O petróleo, ele acaba mexendo muito com o mercado de energia, então mexe com combustíveis, mexe com energia e isso atinge em cheio a inflação, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. A gente pode ter aqui efeito prático nos preços dos combustíveis, pode também ter um efeito de contaminar a inflação, já que os combustíveis também são usados para frete. Então, é um efeito muito nocivo para toda a economia quando o petróleo sobe. E esse é um dos principais temores em relação à economia global. Com esse aumento do petróleo, a gente já vinha de uma inflação muito pressionada por causa da pandemia, com choques de ofertas, e agora essa inflação que já vinha pressionada se soma a essa inflação que vem desse conflito na Rússia com a Ucrânia, que acaba agravando toda essa situação. Então a perspectiva é que bancos centrais no mundo todo tenham que ser mais duros, tenham que subir um pouco mais os juros para conter essa inflação que fica pressionada, e subir juros é sinônimo de esfriar as economias, então acaba sendo um impacto para a economia global como um todo, inclusive para o Brasil. Agora, Priscila, a gente estava falando muito sobre as sanções que outros países já estão aplicando ou aumentar ainda mais essas sanções, torná-las as mais graves ou umas das mais graves da história, como mencionam muitas autoridades. Eu queria que você trouxesse para a gente também uma explicação sobre quais seriam essas possíveis sanções e de quais países devem partir as principais sanções para que alguma diferença aconteça de fato. Porque a gente vem acompanhando as autoridades mencionarem essas sanções e mesmo assim o presidente Vladimir Putin autorizou a entrada das tropas, autorizou o começo desse conflito que agora a gente vê aqui ao vivo desde a noite de ontem. Então, quais países devem entrar nessa história para que de fato o caminho mude ou possa mudar pelo menos? Pois é, Evandro, tem algumas questões importantes ligadas a essas sanções econômicas, né? Então, a análise central que se fazia desde o início dessa crise, do ponto de vista econômico, era que os russos não seriam tão afetados por essas sanções econômicas, só seriam um pouco mais afetados se os europeus aderissem a essas sanções, mas ainda assim, como os russos têm o respaldo da China e têm aumentado muito sua relação comercial, sua parceria com os chineses, eles ficam blindados contra essas sanções. Tem também uma outra análise
porque eu ouvi de um especialista que cobre há muitos anos o mercado financeiro, que ele falou que a Rússia hoje se parece um pouco com o Brasil da década de 80, uma economia muito fechada. Então, quem tem mais laços comerciais com outros países, economias mais globalizadas, vão ser as mais penalizadas por essa crise, muito mais do que os russos, que têm uma economia já muito fechada. Eles fizeram esse esforço de se blindar, então, desde o fim da Guerra Fria, eles saíram muito humilhados, os russos. Então, eles tentaram se tornar mais autossuficientes na produção de diversos produtos, de commodities, de alimentos. Eles ampliaram as reservas internacionais, hoje tem mais de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais, tudo isso para se fortalecer e se blindar. E aí, com isso, eles conseguem fazer frente a essas sanções econômicas sem se ferir tanto, mas com um ponto muito importante, central nessa questão, que é o respaldo dos chineses. Inclusive, os russos já vinham vendendo gás natural para os chineses, justamente para conseguir diminuir a dependência do Ocidente e se fortalecer. É por isso que essas sanções não afetam tanto os russos, mas tem um outro ponto também, que até a professora Fernanda Magnota, a gente estava se maquiando juntas, ela lembrou e que é muito interessante, que é a questão de que para quem que se prejudica mais com esse tipo de sanção? Então, os Estados Unidos, eles colocaram algumas sanções que foram vistas como mais brandas, Reino Unido também, União Europeia também, ainda que a União Europeia esteja estudando um novo pacote de sanções e possa subir um pouco o tom dessas sanções, um pouco o nível, ser mais dura. Mas o que a professora estava me explicando é que os Estados Unidos têm um temor muito grande de uma inflação maior. E quando você restringe esse comércio global, quando você coloca essas sanções, isso acaba sendo um tiro no pé do próprio Estados Unidos, que já está com essa pressão de inflação muito grande. Com mais sanções, isso pode pressionar ainda mais o preço do petróleo, como a gente está vendo acontecer com essa invasão da Rússia. Então, essa questão, com esse ataque da Rússia, então toda essa questão está muito ligada também ao fato de o Ocidente também temer um aumento de preços, uma inflação global grande. Inclusive, os países europeus tiveram sanções mais brandas justamente por causa disso. Eles são muito dependentes da energia que vem dos russos, então é por isso que eles não subiram o tom logo de cara, estão tentando sentir quais são as ações econômicas, o que pode trazer de impactos, inclusive, para suas economias.